Salve, salve, rapaziada! Você já ouviu falar que celular pode emitir câncer? Pode causar câncer? Que ele emite radiação? Não? Isso já escutei. Eu escutei muito tempo atrás e isso daí foi notícias durante muito tempo. Teve gente que falou que era fake news, teve gente que falou que isso nunca ia acontecer, que não tem problema. Outras pessoas falaram que não, realmente o celular ele recebe radiação, recebe ondas, né? Radiofrequência, e isso daí pode afetar o cérebro, pode causar câncer, pessoas que estão mais suscetíveis a isso daí. E isso daí foi motivo e é motivo de estudo há muitos e muitos anos. A Universidade da Alemanha, a Universidade Federal de Radiação da Alemanha, ela há muito tempo, eu já acompanho essa história já há muitos, olha, só para não dizer que eu estou mentindo, já faz mais ou menos quase umas 2 décadas que eu já venho acompanhando essa história. Desde o início, porque era interesse meu, porque eu já tinha um famoso Ericsson, eu já tinha um celular muito tempo atrás. Quando eu escutei sobre essa notícia de a pessoa dos celulares emitirem radiação altíssimas, aí lógico, quem quer morrer de câncer? Ninguém quer, né? E aí eu já comecei a ficar de olho nessa parada aí de ficar grudado no telefone toda hora. Só que eu sou um dos que até por conveniência, né? Eu falo pra vocês, confesso, até por conveniência, eu sou daqueles que, não, é bobeira, é fake news, não vou acreditar nisso e pau na mula, vou usar o celular e dane-se. E eu continuei usando o celular sem problema nenhum. Só que algumas universidades, tanto da Alemanha quanto da Califórnia, continuaram medindo a radiofrequência que os celulares recebem, na verdade, né? E foi até delimitado um número, que eu vou falar mais tarde, de radiofrequência que os celulares podem receber e emitir e tudo mais, por medida de segurança, tá? E essa universidade alemã, ela veio catalogando os 5 piores celulares, os mais preocupantes e perigosos, que vem falando sobre essa situação, que é de se preocupar realmente. Depois as empresas vão se defender e eu vou falar mais tarde sobre isso. Uma universidade da Califórnia, ela vem falando sobre justamente essa situação. A universidade voltada para a área de saúde pública da Califórnia, ela comentou que uma exposição de 17 minutos durante 10 anos elevaria as estatísticas significativas de 60% em câncer cerebral. Ou seja, a pessoa ficar com câncer pode pegar câncer, aumenta a probabilidade de pegar câncer. Como eu falei, a pessoa que está mais suscetível a ter câncer, se ela não iria ter, por causa dessa radiação, a pessoa acaba adquirindo. É isso que eles estão falando. Porque a pessoa ficou mais de 17 minutos por telefone, e quem não fica, né, nos dias de hoje, mais de 17 minutos recebendo essa radiação na orelha, aqui direto no cérebro, e por um período de mais de 10 anos. E isso é muito comum nos dias de hoje, essa é a grande verdade. Tá? E é justamente sobre isso daí que é a polêmica, porque o Ministério da Saúde, ele afirma que nenhum efeito adverso à saúde foi estabelecido, sendo causa pelo uso do telefone celular. Tá, é o mesmo Organização Mundial de Saúde que deu as dicas que agora a gente sabe muito bem que eu não vou nem entrar nesse mérito. É a mesma. E agora tá me falando isso? Quer que eu me desespere antes ou depois de finalizar esse vídeo? Porque como é que eu vou confiar? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas aí, continuando a história, o cálculo que eles fazem com relação a essa radiação, anotem esse número, é de 1,6 watts por quilograma. Ou seja, eles delimitaram uma frequência lá de watts, né, que é a medição de radiofrequência que existe, e eles mediram lá e eles delimitaram 1,6 watts
barra quilograma de radiação por aparelho. Tá? Isso daí foi uma organização mundial que estabeleceu isso daí e os aparelhos não pode passar isso daí. E sabendo disso, o que as empresas fazem? Elas chegam muito próximo a esse limite e umas passam. Por exemplo, o Motorola Edge é um aparelho muito comum hoje, principalmente fora do Brasil. Ele lidera a lista de radiofrequência porque ele passa a 1,79. Ou seja, isso daí já o Escritório Federal da Alemanha de Radiação, né? Escritório Federal de Radiação da Alemanha, ele já falou que passa muito acima daquilo ali. E então não é um celular aconselhado a ninguém comprar. Por esse fato, ninguém vai querer pegar uma bomba e ficar grudado no telefone do lado na orelha, né? Já outros aparelhos, nem sabia que esse aparelho ainda existia, tá? O OnePlus, ele fica em segundo com 1,55 watts por quilograma. Depois vem o Sony Xperia XA2 Plus com 1,41. Depois vem o Google Pixel 3 XL com 1,39. E eles ainda não são, tem outros abaixo, né? Que vem logo em seguida. A Google ainda tem mais outro representante nessa lista, tá? A Google Pixel, o 4A, ele empata em quinto lugar junto com o Oppo Reno 5. Esses celulares, tanto o Pixel da Google quanto o Oppo, eles não são vendidos no Brasil. E todos os dois ficam com 1,37 watts por quilograma. É lógico, tem alguns outros aparelhos que são preocupantes, tá? Porque eles não chegam ao topo, mas eles têm uma radiofrequência um pouco, por assim dizer, alta, não é baixa. Com 1,33, de novo a Google com o Pixel 3, depois a Huawei tem o modelo P Smart e o OnePlus 9 com 1,26 e o Huawei com 1,27. São celulares que, assim, é de ficar ligado, é de ficar preocupado só com essa história. Então, assim, galera, esses aparelhos, como eu disse, não são aparelhos celulares que são muito vendidos no Brasil. E eu desconheço, deixa nos comentários aqui se vocês ficaram sabendo de alguma notícia de alguma universidade no Brasil está medindo ou sequer preocupada com essa medição dos aparelhos celulares aqui no Brasil com relação a esse controle de radiação emitido pelos aparelhos celulares do Brasil. Porque lá fora realmente acontece essa medição e eles são muito preocupados com isso. Só que aqui no Brasil não tem. E nenhum desses celulares que foram feitos testes são vendidos aqui no Brasil. Todos eles foram produzidos e vendidos lá fora. Então, aí que fica o medo que eu fico pensando. Se lá fora, já imaginou? É muito cedo a gente julgar qualquer coisa, mas alguma coisa me diz que se a gente pegar para pensar e analisar a bomba de radiação que a gente deve receber, deve ser bem alta. E quantas pessoas não devem estar sofrendo por isso aqui no Brasil, sem saber? Porque 10 anos já se passou. Eu mesmo, como eu falei, eu uso o celular há 20 anos. Então é uma coisa e isso, por eu estar sempre ligado em notícias tecnológicas e tudo mais, isso é uma coisa que sempre me preocupou. Eu sempre, de preferência, uso fone de ouvido do que o próprio celular atender o celular. Não sei se ajuda, mas pelo menos eu tento evitar de ficar com o fone direto na orelha. Tá? Então é uma coisa preocupante. Logicamente, as empresas tipo Motorola, Huawei, Google,
falou que não, nossas medições estão certas, a gente não tem nada a dever. Tá tudo nos padrões lá da SAR, que é a organização mundial que controla isso daí. Tanto a Motorola quanto a Huawei falou, ó, a gente tá tudo corretinho, tá tudo certinho, não devemos nada, qualquer coisa se vire lá com a SAR. A gente não deve nada para vocês. Basicamente foi isso que eles falaram. A Samsung não falou nada. Nada vezes nada sobre esse assunto, tá? Esse daí foi uma notícia que saiu na Terra e eu achei bem interessante para passar para vocês, porque era uma notícia que eu já vinha acompanhando já há muitos anos, como eu disse. E isso daí é uma coisa bem interessante até para vocês ficarem sabendo, tá? Ficarem bem ligados com relação a essa radiação que infelizmente realmente existe. Para o celular receber chamada e fazer chamada precisa de radiofrequência, né? Radiofrequência, e que isso é um estudo muito sério e, querendo ou não, a longo prazo é uma, como eu falei, eu falo a minha opinião, eu acho que a longo prazo isso daí deve afetar sim. Não uma rádio, recebendo radiofrequência direto assim, boa coisa não vai sair. E aí, o que vocês acham? Será que vai afetar a nossa vida ou não? Eu acho que sim. Beijo, já aproveita e se inscreve no canal, vamos papear. Valeu, fui!